pouco sobre a República da Espada. Eu me chamo Isângela Pereira e esse conteúdo é destinado às séries do 5º ano do Ensino Fundamental 1, a disciplina de História. Como nós já vimos anteriormente, o Brasil havia passado de monarquia para república. Foi a partir de 15 de novembro de 1889 que ele passou a ser legalmente república. Seus dois primeiros presidentes eram militares e por isso esse período ficou conhecido como República da Espada. Após a proclamação da República, tivemos um período de governo provisório, que vamos entender um pouquinho sobre ele. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele governou de 1889 a 1991. Isso de forma provisória, temporária, que passa rápido. Foi no governo dele que o lema Ordem e Progresso e uma nova bandeira foram adotados para o Brasil. Ele instalou indústrias, mas ainda assim haviam problemas econômicos persistentes aqui no país. Parte da população da classe política estava insatisfeita e alguns militares também com o governo do Marechal Deodoro. Diante disso, essa parte da população pressionou o presidente a convocar uma Assembleia Constituinte, uma reunião, para legitimar, para tornar público e oficial seu cargo de presidente. Isso no ano de 1891. Em 1891, já findando o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, houve a Constituição, Nós vamos entender um pouco sobre essa Constituição, que é uma carta, uma lei que rege o país. Em 1891 foi promulgada, foi tornada pública a primeira Constituição republicana do Brasil, já que agora ele era república, com presidente elegido pelo povo. Assim era para ter sido. Algumas definições dessa Constituição eram a manutenção do sistema republicano, que ainda assim o presidente iria governar, que o povo elegeria o presidente, direito de voto aos homens maiores de 21 anos, mas com algumas restrições. Mendigos, soldados e religiosos não poderiam votar, nem mulheres, como nós já sabemos. Transformação das províncias, que antes pertenciam à monarquia, agora em estados, e ampliação do poder delas. Elas teriam autonomia de resolver qualquer problema dentro da sua região. Determinação da liberdade religiosa. O país passava a ser laico. Isso quer dizer que ele não tinha uma religião oficial e nem era obrigatório ninguém seguir uma religião imposta pelo governo do país ou por outra liderança. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse governo constitucional, que agora era regido por uma Constituição, como eu falei antes, Uma carta magna, uma lei que rege o país, que tem suas restrições e limites. A primeira eleição foi realizada só que de forma indireta. Apenas os políticos já envolvidos na eleição puderam escolher. E assim o Marechal Deodoro da Fonseca, por escolha deles, seguiu como presidente da República. Após ser eleito, o Marechal passou a ser acusado de governar de forma autoritária, e isso causou rejeição ao seu governo. Os militares da Armada, que era a Marinha do Brasil, também se tornaram oposição a ele, e assim iniciaram uma revolta contra a administração de Deodoro. Após todas essas dificuldades em seu governo, o Marechal Deodoro renunciou ao seu cargo em 1891 e em seu lugar assumiu o vice-presidente Floriano Peixoto. Para finalizarmos aqui esse período, essa breve explicação sobre a República da Espada e logo agora, após a renúncia do Marechal Deodoro, vamos falar um pouco sobre as revoltas populares. O período assumido pelo Marechal Floriano Peixoto também foi marcado por tensões no Brasil, ele que era vice do Marechal Deodoro. A Marinha Brasileira, armada, continuava na oposição por se sentir desvalorizada e achava que apenas o Exército estava sendo valorizado pelo governo. Apesar disso, ele encontrava apoio dos políticos e da população, que foi suficiente para combater uma revolta da Armada entre 1893 e 1894. Então, mesmo com a insatisfação da Marinha, o governo continuava se sobressaindo porque ele encontrava apoiadores como políticos e a própria população. Após essa revolta da Armada, a oposição partiu para o sul do país, onde ocorria uma revolução federalista, que era um conflito de opositores do governo. Nessa revolta da Armada, a Marinha atacou bases do Exército Brasileiro e depois partiu para o sul, junto com outros opositores do governo, para continuar oposição e se revolucionando, revoltosos contra o governo de Floriano Peixoto.
Em 1894, as tropas do governo venceram os revoltosos, tanto no Rio de Janeiro, que foi onde começou os ataques às bases do Exército, quanto no Sul. Após essas vitórias, o presidente Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro. Esses foram os dois governos, de dois militares, logo após a proclamação da República aqui no Brasil. Espero que vocês tenham entendido e colaborem para que vocês façam um bom exercício.